Naquela noite abafada de domingo, ninguém imaginava que Deus estava prestes a confrontar uma igreja inteira, não com trovões, não com revelações do púlpito, mas através de alguém que eles jamais imaginariam ouvir. O culto começou como qualquer outro, conversas baixas, cheiro de perfume misturado ao das cadeiras velhas, crianças correndo entre os bancos, o pastor sentado à frente folheando a Bíblia enquanto os músicos testavam os acordes. Até que a porta do templo rangeu e quando ela se abriu, o ar pareceu mudar. Um jovem entrou, a cabeça baixa, os pés descalços, as roupas rasgadas, e um cheiro forte de rua, de poeira, de noites mal dormidas. Um cheiro que denunciava abandono, dor e solidão. Em segundos, todos os olhares se voltaram para ele. O que era para ser um culto comum se transformou num tribunal silencioso, onde cada olhar julgava antes mesmo de ouvir. O jovem mendigo deu 3 passos para dentro, e ali, exatamente naquele momento, começou a história que mudaria aquela igreja para sempre. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva no canal agora e já aperte o sininho. Eu nunca vou esquecer aquela cena. O culto ainda nem tinha começado oficialmente. Os irmãos conversavam entre si, alguns riam, outros folheavam inários. O ventilador rangia enquanto girava devagar, empurrando o calor abafado para os cantos do templo. Tudo parecia tranquilo. Até que aquele jovem apareceu na porta. Ele não devia ter mais do que 22 anos. A barba por fazer, os olhos fundos, a pele marcada pelo sol, as roupas, pedaços de pano sujos, gastos, que já nem tinham cor definida, os pés, vermelhos, machucados, como se tivesse caminhado quilômetros. O ancião da igreja, um homem sério, postura rígida, que ficava sempre na porta cumprimentando os membros, franziu a testa assim que o viu. Aproximou-se dele com passos curtos e precisos, como quem tenta impedir uma tragédia antes que aconteça. "Meu filho", disse num tom paternal disfarçado de dureza, "aqui é a casa de Deus. Se você está precisando de alimento, pode me dizer seu nome e onde mora. Eu mesmo levo algo para você depois. Não precisa ficar aqui", pedindo esmola na porta. O jovem levantou o olhar. Os olhos dele, meu Deus, eram um misto de vergonha e esperança. Eu não vim pedir nada, senhor." A voz era baixa, rouca, cansada. "Eu só queria orar. Só isso. Orar." O ancião hesitou. Olhou para dentro da igreja, depois para o jovem e finalmente deu um passo para o lado, permitindo que ele entrasse, mas não sem antes dizer, num sussurro que parecia inocente, mas carregado de julgamento: "Entre, mas fique lá atrás e, por favor, evite chamar atenção." O jovem assentiu com a cabeça e caminhou lentamente pelos bancos. A cada passo que dava, era como se o templo inteiro prendesse a respiração. Algumas pessoas cochicharam, outras franziram o nariz. Alguns se afastaram ligeiramente, como se o simples ar que ele respirava pudesse contaminar o ambiente santo. A líder de oração, uma mulher conhecida pela voz forte e pelo zelo exagerado, inclinou-se para o lado de uma irmã e murmurou, alto o suficiente para quem estivesse perto ouvir: "Meu Deus, esse cheiro vai atrapalhar o culto inteiro." O jovem ouviu. Eu vi quando o rosto dele caiu, como se aquelas palavras tivessem acertado diretamente a sua alma. Mas mesmo assim, ele continuou andando até sentar-se no último banco, encolhido, abraçando o próprio corpo, tentando não incomodar ninguém. E enquanto alguns ajustavam o lenço no nariz, o pastor subiu ao púlpito, abriu a Bíblia e respirou fundo, preparando-se para pregar. Mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que Deus faria naquela noite. O louvor começou, mas algo estava estranho.
As palmas batiam fora de ritmo, os músicos pareciam desconcentrados e mesmo cantando palavras sobre graça, amor e misericórdia. O ambiente estava pesado, quase denso. Era como se a presença daquele jovem mendigo tivesse exposto rachaduras que ninguém queria ver. O pastor, um homem respeitado, voz firme, postura confiante, abriu a Bíblia e encarou a igreja com um olhar mais sério do que de costume. Mas cada frase carregava um veneno suave. Irmãos, ele disse, a palavra de Deus nos ensina a nos apresentarmos diante dele como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso significa reverência. Isso significa cuidado. Isso significa não vir à casa de Deus de qualquer jeito, como se fosse um lugar banal. Alguns murmuraram amém, mas o amém não era espiritual, era acusador. O pastor continuou. Tem gente que acha que Deus não se importa com a aparência, com a higiene, com o modo como entramos na sua presença. Mas a verdade é que, quando o exterior revela descuido, muitas vezes é porque o interior também está descuidado. A líder de oração inclinou-se novamente e, sem qualquer vergonha, sussurrou para a irmã ao lado. Tá vendo? É para ele mesmo. Deus é justo. O jovem no último banco apertou os olhos, como quem tenta segurar lágrimas que já estão prestes a cair. Ele abaixou ainda mais a cabeça, tentando desaparecer. Mas não adiantava. A igreja inteira sabia que aquelas palavras tinham um alvo. E o alvo era ele. O pastor ergueu o tom da voz. Deus merece o nosso melhor. Não podemos entrar no templo como se estivéssemos saindo das ruas do mundo. A casa do Senhor é lugar de santidade. Algumas pessoas balançaram a cabeça, outras olharam para trás com olhares de reprovação, como se confirmassem que a mensagem estava certa. E o jovem permanecia imóvel, abraçando a si mesmo. Eu, sentado mais à frente, sentia algo como um incômodo queimando dentro do peito. Algo me dizia que aquela noite não terminaria bem. Ou melhor, não terminaria do jeito que a igreja esperava. Havia um silêncio espiritual, gritando mais alto do que a pregação. Algo de Deus estava prestes a explodir naquele templo. E enquanto o pastor falava de reverência, eu só conseguia pensar, será que eles lembram de como Jesus acolhia os que chegavam sujos, feridos e rejeitados? E eu pergunto a você que está assistindo agora, você já viu alguém ser julgado pela aparência dentro da igreja? Já presenciou um olhar de desprezo, disfarçado de espiritualidade? Como você reagiria nessa situação? Comente aqui embaixo. O seu relato pode fortalecer muita gente. Se essa história já começou a tocar seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal onde o milagre começa e não esqueça de conhecer o e-book 33 Orações para Tempos Difíceis, um guia espiritual feito para quem precisa de força nos dias em que ninguém vê a nossa luta. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. O pastor continuava pregando, mas algo em sua expressão mostrava que ele próprio se sentia desconfortável. Ele olhava para o jovem mendigo de vez em quando, desviando o olhar logo em seguida, como quem tenta ignorar algo que não quer encarar. As palavras dele, tão duras minutos antes, começaram a perder força. Era como se, dentro dele, surgisse uma inquietação espiritual, uma voz suave perguntando, é isso mesmo que eu estou dizendo? Ou é isso que você quer dizer? Ele fechou a Bíblia devagar e respirou fundo. O templo inteiro ficou em silêncio. Até o ventilador girando no teto parecia mais lento. As cortinas balançavam com um vento leve que ninguém sabia de onde vinha. Era como se Deus estivesse chegando. O pastor colocou a mão sobre o púlpito, inclinou ligeiramente a cabeça e com a voz mais baixa e trêmula do que de costume disse, irmãos, antes de continuar, vamos orar. Vamos pedir a Deus que fale, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos. Alguns se levantaram devagar.
Outros fecharam os olhos sem convicção. A líder de oração ajeitou o lenço no nariz, como se o cheiro do jovem fosse uma batalha espiritual. O ancião manteve os braços cruzados, olhando para o garoto com um misto de irritação e desconfiança. O pastor ergueu a voz em oração. Senhor, estamos na tua casa. E se alguém entrou aqui precisando ouvir a tua voz, fala com ele. Mas também fala conosco, não o que queremos, mas o que precisamos. Revela o teu querer, mesmo que nos confronte. A igreja murmurou alguns améns tímidos. De repente, um silêncio caiu sobre o templo. Um silêncio denso, quase palpável. Era aquele tipo de silêncio que ninguém cria. É o silêncio que o céu impõe. O pastor abriu os olhos devagar, olhou para a congregação e, num gesto que parecia impulsivo, mas claramente guiado por algo maior, perguntou: alguém aqui tem um testemunho para contar antes de continuarmos? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Foi então que aconteceu. O jovem mendigo levantou a cabeça. Os olhos dele brilharam com algo que ninguém esperava ver. Não era orgulho nem rebeldia, era coragem misturada com quebrantamento. Ele colocou as mãos no banco da frente para se apoiar e se levantou. Como se um choque elétrico tivesse percorrido o templo, várias pessoas se viraram ao mesmo tempo. A líder de oração arregalou os olhos. O ancião franziu a testa e deu um passo à frente, tentando impedir. O pastor ficou imóvel, sem reação. O jovem, com a voz baixa, mas firme, disse: eu posso falar. E naquele exato momento, mesmo antes dele dar o primeiro passo em direção ao púlpito, o clima espiritual do templo inteiro já havia mudado. Ninguém sabia ainda, mas Deus estava prestes a virar aquela noite de cabeça para baixo. Quando o jovem mendigo disse que queria falar, foi como se uma pedra tivesse sido jogada no meio de um lago completamente parado. As ondas da surpresa se espalharam por todo o templo. A líder de oração levou a mão à boca. Alguns irmãos trocaram olhares aflitos. O ancião franziu a testa como se estivesse diante de um absurdo, e o pastor congelou. O jovem deu 2 passos tímidos para fora do banco, caminhando em direção ao corredor central. A cada passo dele, o chão parecia vibrar com uma tensão invisível. O templo inteiro ecoava um silêncio desconfortável, daqueles que nenhum músico consegue abafar. O ancião rapidamente se moveu para interceptá-lo. Filho, disse, levantando a mão como uma barreira. Agora não é hora. Volte para o seu lugar. O pastor ainda vai continuar a palavra. O jovem parou, olhou diretamente nos olhos do ancião e pela primeira vez sua voz não saiu trêmula, saiu decidida. Senhor, eu só quero falar o que Deus fez por mim. A líder de oração inclinou-se para outra irmã e cochichou, alto o suficiente para ser ouvido. Está vendo? É isso que dá a deixar qualquer um entrar. Vai querer atrapalhar o culto agora. Algumas pessoas balançaram a cabeça, outros desviaram os olhos, envergonhados pelo constrangimento alheio, mas não o suficiente para fazer algo. O jovem deu mais um passo, e o ancião tentou bloqueá-lo novamente, agora com o corpo, não só com as palavras. Filho, por favor, já basta. Você não precisa se expor assim. Diga seu nome depois do culto. Eu te dou comida, mas... Não é apropriado subir lá na frente. Os olhos do jovem se encheram d'água, mas desta vez não eram lágrimas de vergonha, eram lágrimas de convicção. Eu não vim pedir comida. Ele engoliu em seco. Eu só quero dar meu testemunho. Deus falou comigo. Eu preciso falar. A frase atravessou o templo como um trovão contido. O pastor Samuel, que até então permanecia paralisado, respirou fundo, como quem sente que algo maior do que sua própria autoridade está prestes a acontecer. Ele segurou o microfone com força, hesitando entre impedir o jovem ou permitir que algo imprevisível acontecesse. O jovem, então, fez algo que ninguém esperava. Ele passou pelo ancião.
Não empurrou, não forçou, apenas caminhou com uma firmeza tão suave, tão humilhada e tão sincera que o ancião simplesmente não conseguiu segurar. Era como tentar impedir a água de passar entre os dedos. As pessoas abriram caminho nos bancos sem nem perceber que estavam fazendo isso. Alguns recuaram, outros ficaram de pé, outros se calaram como se estivessem diante de algo sagrado ou perigoso. Quando o jovem chegou perto do púlpito, o pastor recuou um passo. O jovem não disse nada, apenas estendeu a mão, pedindo o microfone. O pastor permaneceu imóvel por alguns segundos. Era como se estivesse lutando internamente. O zelo religioso de um lado, a compaixão silenciosa do outro. E no meio disso, a voz de Deus sussurrando em seu coração: fala o que precisamos ouvir, não o que queremos. Depois de alguns segundos, que pareceram eternos, o pastor, com a mão trêmula, entregou o microfone ao jovem mendigo. A igreja inteira prendeu a respiração. O jovem respirou fundo, e antes de falar qualquer palavra, uma quietude espiritual caiu sobre o templo como um véu. Era o silêncio antes do trovão, a calma antes do milagre, a porta que se abre antes da cicatrização. E assim, diante de uma igreja que o rejeitou na porta, o jovem mendigo se preparou para revelar o que Deus havia feito em sua vida. O jovem segurou o microfone com as duas mãos, como quem segura algo sagrado demais para correr o risco de deixar cair. Ele respirou fundo. O peito subia e descia acelerado. A voz demorou alguns segundos para sair. Quando finalmente saiu baixa, mas firme. Meu nome é Rodrigo Rocha. O impacto foi imediato. Alguns irmãos se entreolharam, confusos. Outros franziram a testa tentando lembrar de onde conheciam aquele sobrenome. A líder de oração empalideceu. O ancião mudou completamente a expressão, como se tivesse sido atingido por uma lembrança longínqua. Rodrigo olhou para o chão por um instante, como se recolhesse coragem entre as lajotas gastas do templo. Eu não nasci na rua. Ele inspirou profundamente. Eu cresci ouvindo histórias desse lugar, desse templo, dessas paredes que hoje me julgam, mas que um dia me pertenceram. O silêncio se espalhou pelos bancos como uma onda. Rodrigo ergueu o rosto e disse com a voz trêmula: meu avô se chamava Pastor Joaquim Rocha. Foi como se o ar do templo tivesse sido arrancado de uma só vez. A líder de oração levou a mão ao peito. Alguém deixou escapar um soluço. O ancião fechou os olhos como quem reconhece uma verdade antiga. O pastor, imóvel, quase derrubou o microfone que segurava. Rodrigo continuou: meu avô foi pastor desta igreja. Foi ele que reformou esse templo quando estava para fechar. Foi ele que orou madrugada após madrugada por muitos irmãos aqui dentro. Foi ele que visitou enfermos quando ninguém mais se lembrava deles. Foi ele que pagou cadeiras e telhas com o próprio salário, mesmo quando faltava comida na nossa mesa. Lágrimas começaram a aparecer nos rostos mais antigos da congregação. Eles lembravam. Eles sabiam que era verdade. Rodrigo virou-se lentamente para a líder de oração. Foi ele quem te ajudou quando seu marido ficou acamado. Você chorou no ombro dele naquela noite. Lembra? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Só lágrimas. Depois ele olhou para o ancião. E foi ele que ficou no hospital com seu filho, naquela madrugada que ninguém apareceu para ajudar. Ele passou a noite lá, segurando sua mão. O ancião, um homem que raramente chorava, levou a mão ao rosto e começou a tremer. Rodrigo voltou-se então para a igreja inteira. O meu avô amou essa igreja mais do que a própria vida. Ele deixou aqui suor, lágrimas, oração e fé, mas também deixou uma promessa sobre mim. O templo estava completamente imóvel. Rodrigo respirou fundo e continuou, agora com a voz embargada.
Antes de morrer, meu avô me disse que eu iria me perder, e eu me perdi. Ele disse que a vida iria me esmagar, e ela me esmagou. Ele disse que eu iria correr para longe de Deus, e eu corri. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Mas ele disse também que Deus não desistiria de mim, e que um dia Deus me traria de volta para onde tudo começou, para este lugar, para esta igreja. O silêncio ficou espiritual, não humano. Rodrigo colocou a mão no bolso da calça rasgada e fechou os olhos, recordando. Meu avô me disse algo que hoje faz todo sentido. Rodrigo, quando você voltar, não volte só para ser curado. Volte para ajudar essa igreja a lembrar quem ela realmente é. Alguns soluços secos surgiram entre os bancos. Rodrigo enxugou o rosto com o antebraço sujo, sem vergonha alguma, porque naquele momento não havia mais vergonha possível. Eu achei que vinha aqui hoje só para orar, mas Deus me trouxe para algo maior. Ele encarou todos com os olhos cheios de uma luz que ninguém esperava ver em alguém tão quebrado pela vida, porque esta igreja, a igreja que meu avô amou com toda a força, precisava ouvir algo. E eu precisava dizer. O templo inteiro estava prestes a desabar em arrependimento. E enquanto Rodrigo respirava fundo, preparando-se para continuar, o céu se preparava para liberar o sonho. O sonho que Deus usou para trazê-lo até ali e que mudaria para sempre a história daquela igreja. Rodrigo respirou fundo. O templo inteiro parecia inclinar-se na direção dele, como se até as paredes estivessem esperando o que viria a seguir. Ele abaixou o microfone por um instante, enxugou o rosto com a manga suja e levantou os olhos. Olhos vermelhos, mas cheios de uma firmeza que não vinha da rua. Vinha do céu. Irmãos, ele começou, dias atrás, quando eu pensei que a minha vida só tinha um destino, a morte, Deus me visitou. O pastor arregalou os olhos. A líder de oração prendeu a respiração. O ancião engoliu seco. Rodrigo continuou. Eu estava deitado no chão frio, num canto imundo de uma praça. Não tinha forças para levantar. Não tinha mais sonhos. Não tinha mais nome. Não tinha mais esperança. E foi ali, naquele lugar onde ninguém me via, que Deus decidiu me acordar. Ele fechou os olhos, voltando ao momento. Eu tive um sonho. E eu sei que não veio da minha cabeça. Veio de Deus. O silêncio espiritual se aprofundou. No sonho, eu estava perdido, no meio de um lugar escuro. Chamava por ajuda, mas ninguém ouvia. Até que, de repente, alguém tocou no meu ombro. Rodrigo engasgou com a própria emoção. Quando virei, era o meu avô, pastor Joaquim Rocha. A igreja inteira reagiu. Alguns recuaram, outros se levantaram, outros já choravam. Rodrigo continuou. Ele estava como eu lembrava, com aquele sorriso manso, aquele olhar que enxergava até o que eu tentava esconder. Ele me chamou pelo nome, Rodrigo, como se eu tivesse 5 anos de novo. As lágrimas agora caíam livremente. E ele disse algo que queimou dentro de mim. Rodrigo respirou fundo. Filho, Deus não se esqueceu de você. A líder de oração desabou em lágrimas. O ancião levantou a mão à boca. O pastor já tinha os olhos molhados. Rodrigo ergueu os olhos. Meu avô disse que eu seria usado por Deus para testemunhar nesta igreja e mostrar o que ele é capaz de fazer na vida de alguém que está longe, muito longe, mas decide voltar. Rodrigo deu um passo à frente. Ele me disse no sonho, assim como o filho pródigo, quando você voltar, o céu fará festa, mas nem todos aqui saberão festejar. O templo inteiro estremeceu. Ele disse que haveria irmãos, como o filho mais velho, que criticariam minha roupa, meu cheiro, minha aparência, meu passado, e esqueceriam que a festa foi preparada para quem volta, não para quem nunca saiu.
Algumas pessoas começaram a soluçar abertamente. Rodrigo continuou, a voz agora cheia de autoridade espiritual. Meu avô disse que Deus usaria a minha miséria para ensinar a esta igreja que o cristianismo verdadeiro não se mede pela aparência, mas pela misericórdia. Ele bateu a mão no peito com força. Rodrigo, quando você testemunhar, os que te rejeitaram vão reconhecer que erraram, mas não para a sua glória, para que o Pai seja glorificado pelo arrependimento deles. A igreja inteira estava quebrantada. Rodrigo ergueu o rosto para o teto como quem revivia o sonho. Eu perguntei a ele no sonho, vô, por que logo eu? E ele respondeu, porque Deus pega o que está jogado e transforma em luz para quem acha que já enxerga. Vários irmãos choravam em silêncio. Rodrigo então concluiu o clímax com uma frase que perfurou o coração de todos. Meu filho, você estava perdido e hoje foi achado, mas o maior milagre não será você voltar. O maior milagre será ver esta igreja voltar também. Aquela frase atingiu o templo inteiro. O pastor cambaleou para trás. A líder de oração caiu de joelhos. O ancião chorava com o corpo inteiro tremendo. O Espírito Santo tomou o ambiente como um vento quente e invisível. E assim, com um sonho que veio de Deus, com uma voz do avô pastor e com a parábola viva do filho pródigo ecoando entre as paredes, a hipocrisia começou a cair. Os corações começaram a quebrar e a glória de Deus começou a encher aquele lugar. Quando Rodrigo terminou de falar, o templo inteiro permaneceu imóvel por alguns segundos, como se cada pessoa ali estivesse tentando entender o que acabara de escutar. E então, como uma represa que se rompe, o primeiro soluço ecoou. Foi o ancião, o mesmo que havia barrado Rodrigo na porta. Ele levou as duas mãos ao rosto, caiu de joelhos no chão e começou a chorar como uma criança. Não um choro de culpa superficial, mas um choro de quem finalmente enxerga o próprio coração. O pastor tentou manter a postura por alguns segundos, mas não conseguiu. Ele desceu do púlpito, cambaleando, com o rosto lavado em lágrimas. Ao chegar diante de Rodrigo, sua voz saiu completamente quebrada. Meu filho, me perdoa. Eu preguei sobre aparência, enquanto Deus tentava falar sobre misericórdia. Eu preguei para os olhos dos homens, mas não ouvi o que Deus queria me mostrar. Rodrigo abaixou a cabeça emocionado. A líder de oração, que minutos antes cochichava sobre o cheiro dele, agora tremia, segurando o próprio peito como quem sente a dor da revelação. Ela se aproximou devagar, chorando tanto que mal conseguia enxergar o caminho. Rodrigo, ela disse com a voz fraca, seu avô me ensinou a orar. Ele me abraçou em noites que eu achei que ia perder a fé e eu tratei o neto dele como lixo. Eu não sou digna de estar aqui. Me perdoa. O templo inteiro estava chorando. Alguns irmãos se levantaram de seus lugares, vieram até Rodrigo e ajoelharam ao redor dele. Não como quem reverencia, mas como quem busca cura. E Rodrigo, o jovem mendigo que entrou rejeitado, agora era o centro de um círculo de arrependimento, quebrantamento e restauração. O pastor segurou as mãos dele e disse tremendo, Rodrigo, o Deus do seu avô está aqui hoje. Ele não trouxe você só para voltar para casa. Ele trouxe você para trazer essa igreja de volta para ele. Rodrigo começou a chorar junto. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Então ele simplesmente colocou a mão no ombro do pastor e os dois ficaram ali, chorando um no outro, como pai e filho espiritual finalmente reconciliados. Atrás deles, a igreja inteira se ajoelhava. Havia pessoas abraçando quem tinham julgado, pessoas pedindo perdão umas às outras, pais abraçando filhos, casais se reconciliando. Jovens chorando pela dureza do próprio coração. Era uma restauração coletiva. E no meio daquele caos santo, Rodrigo ergueu o microfone novamente.
não para se exaltar, mas para entregar a frase que Deus colocava em seu espírito: Irmãos, eu não sou digno, mas a graça de Deus é. Eu só voltei porque Ele nunca desistiu de mim. E se Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de vocês também. A igreja chorou mais forte ainda. O pastor, ajoelhado, levantou a cabeça e disse: Rodrigo, se você quiser, se o seu coração deseja começar de novo, a água do batismo está pronta. A casa que seu avô construiu ainda é sua. Rodrigo cobriu o rosto com as mãos. Mas agora não era choro de vergonha, era choro de libertação. Ele respirou fundo e respondeu: Eu quero voltar para casa. Hoje, agora. A igreja se levantou com um só movimento, um som de cadeiras arrastando, passos acelerados, lágrimas, abraços e alegria. Uma alegria verdadeira, uma alegria do céu, porque naquele instante, aquele templo não viu apenas um mendigo voltando para Deus. Ele viu o milagre que o avô de Rodrigo profetizou. Uma igreja inteira encontrando o caminho de volta ao Pai. Aquela noite ficou marcada para sempre na história daquela igreja. O jovem Rodrigo Rocha, que havia entrado como um desconhecido, julgado pela aparência, excluído pelo cheiro, humilhado pelos olhares, agora estava de pé no centro do templo, cercado por uma congregação completamente quebrantada. O pastor o abraçava como um pai abraça um filho que volta para casa. A líder de oração ainda chorava de joelhos. O ancião estava inclinado, com as mãos no rosto, pedindo perdão a Deus por ter esquecido o coração do Evangelho. Rodrigo olhou em volta e respirou fundo. Suas roupas continuavam rasgadas. Seu corpo ainda estava sujo. O cheiro da rua ainda estava nele. Mas agora, aquele cheiro já não incomodava mais ninguém, porque o Espírito Santo havia enchido o templo, e quando o Espírito enche, não sobra espaço para orgulho. O pastor ergueu o microfone e, com a voz embargada, concluiu: Rodrigo, hoje você voltou para casa, e nós também voltamos com você, voltamos para o coração do Pai. A igreja aplaudiu, não um aplauso humano, mas um aplauso de alma, de restauração, de reencontro. E então, com lágrimas nos olhos, o pastor abriu a Bíblia em Lucas 15 e leu as palavras que selaram tudo o que Deus fez naquela noite. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 24. Um silêncio reverente tomou o templo. O pastor fechou a Bíblia devagar e disse: Irmãos, essa é a voz do Pai. Não a voz que critica, não a voz que compara, não a voz que humilha, mas a voz que celebra, a voz que corre ao encontro do filho que volta. Ele olhou para a igreja e continuou: Mas Jesus também nos lembra do outro filho, aquele que nunca saiu de casa, mas tinha o coração mais distante do Pai do que o filho que caiu no mundo. O filho mais velho reparou na roupa, reclamou do fedor, criticou o passado e se recusou a entrar na festa. O pastor então fez a pergunta que nenhum coração pode ignorar: quantas vezes nós, dentro da casa de Deus, agimos como o filho mais velho? Quantas vezes preferimos o julgamento à misericórdia? Quantas vezes olhamos a aparência e ignoramos o arrependimento? Quantas vezes rejeitamos quem o Pai está recebendo de braços abertos? Ele enxugou as lágrimas e completou: Rodrigo voltou para casa hoje, mas será que nós voltamos também? Será que ainda temos o coração do Pai ou o coração do filho que nunca saiu de perto, mas nunca aprendeu a amar? Aquelas palavras atravessaram cada vida ali, e então ele fez a oração final, simples, profunda, sincera. Uma oração de quem reconhece que todos nós temos um pouco do filho pródigo e um pouco do filho mais velho dentro de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Nós te agradecemos por esta noite em que o céu tocou a terra. Obrigado porque o teu amor é maior do que nossos julgamentos, maior do que nossa aparência, maior do que nosso passado. Hoje, Senhor, nós queremos voltar ao teu coração. Queremos ser como o pai da parábola. Dá-nos um coração igual ao teu. Um coração que ama, que acolhe, que cura, que abraça. Ensina-nos a ser uma igreja viva, cheia de graça, cheia de compaixão e cheia de misericórdia. E assim como Rodrigo voltou hoje, que muitos outros voltem também e encontrem aqui um lugar de perdão, um lugar de restauração, um lugar de amor. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero falar com você que está assistindo este vídeo. Quando alguém volta para Jesus, você faz festa ou faz crítica? Você olha para a roupa ou olha para o arrependimento? Você tem o coração do pai ou o coração do filho mais velho? Se essa história falou com você, escreva nos comentários: Senhor, me dá o coração do pai. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal onde o milagre começa, porque toda oração sincera é o início de um milagre. E antes de sair, conheça o e-book 33 Orações para Tempos Difíceis, um guia espiritual que vai te ajudar a orar, restaurar sua fé e voltar ao coração de Deus. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.